Senhor seja com todos, amém? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Deus ele tem mais para fazer em nós e através de nós nessa noite. É com muito tremor e temor que eu estou aqui nessa noite, porque estamos diante de uma verdade incontestável que é a palavra de Deus. Amém? E essa verdade nenhum homem na face da terra pode mudar ela, ou pode ir contra ela. Amém? Glória a Deus. Desde já eu agradeço a irmã Cida pelo convite, agradeço a igreja, agradeço o pastor. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo extraordinário para falar conosco nessa noite. Amém? Convido vocês a colocarem em pé por um minuto para a gente fazer a leitura da palavra. Abram suas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 30, que é o tema desse congresso. Aleluia. Amém? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos fazer a leitura junto? É necessário que ele cresça e eu diminua. Ainda ficou fraco, mais forte. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha para o seu irmão agora e fala que você entenda isso nessa noite. Pode tomar os seus assentos, no nome de Jesus. Esse tema desse congresso é um tema muito importante, porque a gente precisa entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição e aonde nós devemos estar e aonde Deus deve estar. Amém? No decorrer da história, os homens não têm entendido muito bem esse versículo. Quando eu falo homens, eu falo no sentido geral da face da terra. A maior dificuldade hoje dos homens, mulheres, neste tempo ou no passado, é lidar com os holofotes ou ter equilíbrio. Você sabe que essa fala aqui é de João Batista, como a pastora bem mencionou, que falando sobre a vida dele, sobre essa humildade que ele tinha em não ter essa dificuldade de ter Jesus como o primeiro e único. Amém? O que eu quero dizer para você nessa noite, lendo esse versículo é que Deus ele é o primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, e para sempre Ele é o único. Eu quero dizer para você que o Evangelho ele coloca Jesus como o centro de tudo. Amém? Jesus ele precisa ser o centro. A partir do momento que ele deixa de ser o centro, as coisas desandam. Amém? E João Batista, ele entendeu isso. E eu trago aqui, sem fugir do tema desse congresso, eu trago aqui como tema dessa palavra, entendendo que a glória é de Deus. Você entende isso? Que a glória é de Deus. A glória não é minha, a glória não é tua, a glória não é do pastor, a glória não é da pastora, a glória não é da dona Cida, a glória não é de nenhum pastor no Brasil e nem fora do Brasil. A glória é Deus. Você sabe que essa fala de João Batista, ele disse unicamente isso. Glória. Eu tenho meus discípulos, eu tenho também o ministério, porque talvez você não sabe, mas o segundo nome, João Batista, recebi o nome de Batista, toda pessoa que tinha esse ministério, essa missão de batizar pessoas, né? Então por isso o nome dele era João Batista. E o meu nome também é João Batista. Coincidência, né? Aleluia. Então olha, João tinha esse ministério.
sociedade respeitava ele. Quando se falava de João Batista, falava que ele era homem de Deus, ele não pode tocar. As pessoas paravam, a multidão se aglomerava para ouvir João Batista. Então, antes de Jesus iniciar seu ministério, João Batista já vinha fazendo seu ministério. João já batizava. João já falava que viria depois dele, que ele não era digno de desamarrar os seus sandálias. Ele não tinha essa dignidade. Olha o tamanho da humildade de João Batista. Amém? Porque João entendia que a glória é de Deus. A glória não é minha. A glória não era dele. A glória é de Deus. E por isso que ele mencionou isso, olha. Que ele tem Jesus, que ele cresça e que eu diminua. O que acontece nos dias de hoje? Hoje as pessoas querem aparecer. Mas o que tem que aparecer, o que tem que ser evidente, o que tem que brilhar é a glória de Deus. Amém? A partir do momento que eu quero aparecer e aí desfazer da glória de Deus, nada dá certo. A Bíblia fala que a vitória de Deus estava sobre o reinado de Saul, enquanto a glória de Deus estava sobre ele. Mas a partir do momento que ele fez algumas coisas que fez com que ele saísse do centro da vontade de Deus, a glória de Deus já não era mais com ele. E o reinado dele foi de ladeira abaixo. Amém? Mas João Batista entendia esse equilíbrio. Ele tinha esse equilíbrio. Falou, olha, o que vem após mim, ele é maior do que eu. Amém? Jesus, ele precisa ser o centro do seu ministério. Jesus precisa ser o centro de qualquer coisa que nós formos fazer na obra de Deus. O holofote não tem que estar em mim. O holofote principal tem que estar em Jesus. João entendeu isso. E nós nessa noite vamos entender. Amém? Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12 em diante. Entendendo que a glória é de Deus. Atos, capítulo 3, versículo 12 em diante, diz assim: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou que olhais tanto para nós? Como se na nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar neste homem? Versículo 13: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, que vós entregaste perante a face de Pilatos, e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Versículo 14: mas vós negaste o santo justo e pediste que vos desse um homem homicida, no caso Barrabás. O mataste, o príncipe da vida, ao qual ressuscitou dos mortos, do que nos somos testemunho. Versículo 16: e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer este homem, vez que conheceis. A fé que é por ele deu a
a este, na presença de todos vós, está em perfeita saúde. Amém? Amém. Essa passagem aqui, ela está falando a respeito de um homem que era coxo de nascença, que ele foi até cantado um canto aqui relacionado a essa passagem, que fala a respeito desse moço que era posto nos horários de fluxo na porta do templo para pedir esmola, porque ele não tinha condições de trabalhar. Então ele ficava ali o dia todo pedindo esmola. E diz que por volta de 3 horas da tarde, Pedro e João, apóstolos de Jesus, foram ao templo com o propósito de orar. E quando eles chegaram ali na direção daquele homem os interrompeu ou parou, chamou a atenção deles, dizendo: olha, nos dê uma moedinha, ou melhor dizendo, olha, me ajude aí. Lá em Maringá tem muitos pedintes, né? Você fala no semáforo, eles já vêm. Tem uns que agora estão mais criativos, eles escrevem num papelão lá a palavra fome e fica na frente dos carros assim, para ganhar algum dinheiro. Ou tem outros que são tão cara de pau que eles já chegam e já falam: olha, eu quero fumar droga, eu não tenho um real para me dar. E esse homem, ele estava numa situação que era o único meio dele se sustentar, pedindo esmola ali na porta do templo. Por que na porta do templo? Porque ali era o maior fluxo de pessoas que passavam por ali. E quando eles pararam, Pedro e João parou e deu uma atenção para ele. E Pedro e João falaram assim: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Eu imagino que esse homem, na sua mente, falou assim: olha, eles não têm dinheiro, eles não têm ouro, não têm prata, então eles devem ter algo maior do que dinheiro, porque eu estou pedindo uma simples moedinha, então eles têm algo maior. E ele ficou aguardando para receber o que esses homens tinham, além do dinheiro. E a Bíblia fala que Pedro e João, no poder do nome de Jesus, declarou para a vida daquele homem: o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Amém? Mas não parou por aí não. A Bíblia fala que esse homem foi curado. Ele não se levantou, foi curado, se levantou sobre suas próprias pernas, sobre seus próprios arqueiros, estava perfeito. Ele não saiu dali e falou assim: olha, agora eu vou arrumar um trabalho para mim trabalhar, porque agora eu tenho condições. A partir do momento que ele foi curado, ele não falou assim: olha, agora eu posso caminhar nas minhas próprias pernas, posso ir para onde eu quiser, eu posso frequentar os lugares que eu quero, eu não dependo mais de ninguém. Não, a Bíblia fala que ele entrou no templo juntamente com Pedro e João e saltava de alegria na presença de Deus. E todas as pessoas testemunharam essa cura. Agora vem a parte muito importante do tema dessa palavra. A partir do versículo 12, toda a multidão começou a olhar para Pedro e João, admirar. E alguns perguntavam: olha, vocês têm poder.
que eu quero dizer para vocês é que quem curou esse homem foi curado no nome de Jesus, a qual vocês crucificaram. Esse homem restaurou a saúde por causa da fé em Jesus que vocês entregaram e foi julgado por Pilatos. Nós não fizemos nada. Tudo aconteceu por causa dele. Amém? Se você não leu um livro muito antigo, mas que tem uns ensinamentos muito importantes, que se chama Heróis da Fé. 12 homens que incendiaram o mundo, ou 20 homens, melhor dizendo. Diz que certa ocasião, um desses pregadores, cheios do Espírito Santo, chegou diante de uma igreja e leu um sermão e pregou um sermão muito poderoso, e o Espírito de Deus pairou sobre aquela igreja. Depois do culto, o irmãozinho veio todo alegre até esse pregador e o cumprimentou e disse o seguinte: rapaz, que pregação poderosa, você é bom. Aquele pregador cheio do Espírito Santo, com muita humildade, entendendo isso aqui, ele entendeu isso aqui. Ele disse o seguinte para aquele irmãozinho: eu quero dizer para você que ali atrás Satanás disse a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Satanás, ele encontrou uma brecha para querer mexer no ego do pregador. O pregador se inchar e dizer assim: eu sou bom. Mas ele entendeu, falando: não, a glória não é minha, glória de Deus. Amém? Glória de Deus. A glória não é minha. Foi isso que Pedro e João entendeu. Falou: olha, peraí, o diabo quer colocar soberba dentro do nosso coração e nos incitar a achar que nós fizemos alguma coisa. Mas nós não fizemos nada. Simplesmente nós somos um canal de bênção para que esse homem obtesse a cura. Amém? Diga ao seu irmão a glória de Deus. Vamos abrir em Lucas, capítulo 7, versículo 6 em diante. Vamos voltar um pouquinho aí. Lucas 7, 6 em diante. Diz assim: e aconteceu também que em outro sábado entrou na sinagoga. Estava ensinando, havia ali um homem que tinha na mão errada. Os escribas atentavam-se nele, que curaria no sábado. Para o acusar. Ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse: levanta, fica em pé. No meio, levanta-te. E ele ficou em pé. Mas Jesus disse: uma coisa é te perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar vida ou matar? E olhando todos ao redor, disse ao homem:
estende a mão. E ele assim fez. Ele restituiu e ficou sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Os outros confidenciavam sobre o que Jesus havia feito. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu li a passagem errada, me perdoe. Versículo, o capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo 6, diz assim: foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Versículo 7: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, dizendo, porém uma palavra e o meu criado sarará. Porque também, atente bem ao que esse centurião está dizendo, porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder. Digo a este vai e ele vai, e digo ao outro vem e ele vem, e ao seu servo faz isso e ele faz. Eu vi Jesus, respondeu, e maravilhoso dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam os servo que era enfermo curado. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda que esse moço que foi procurar Jesus, para que Jesus curasse o seu servo, ele teve aqui um ato de amor. Ele se importou com o seu servo. Amém? Pergunta ao irmão: você tem amor ao seu próximo? Nós sabemos que amar alguém não é apenas palavras, mas é atitude. A Bíblia fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, mas não parou por aí, ele teve uma atitude. Que atitude foi essa? De enviar Jesus para morrer no nosso lugar e em si ser a nossa salvação. Amém? Esse centurião, eu quero destacar aqui, abrindo parênteses, que ele era romano, ele não era judeu. Ele não tinha ensinamento judaico. Toda a sua formação, os seus costumes era romano. Mas mesmo sendo romano, ele sentiu compaixão em ver um dos seus soldados, porque ele é responsável por 100 homens, por isso que era centurião. Um dos seus homens estava doente, muito doente. E ele foi buscar ajuda para que esse moço fosse curado. E ele foi buscar ajuda em quem? Foi buscar ajuda de Herodes? Não. De Pilatos? Não. Ele foi naquele que era poderoso para fazer além do que ele pediu. Aleluia. E a Bíblia fala que ele foi até Jesus. Imagine um centurião romano procurar a ajuda de Jesus. Eu imagino que foi um falatório tremendo na época. Porque Jesus, ele era muito popular. E todos conheciam, todos sabiam da presença do Espírito de Deus que estava sobre ele. E a unção que tinha sobre Jesus para curar, para salvar, para libertar. Amém? E o que eu acho muito interessante no versículo 7 é que esse homem, versículo 6 e 7, que esse homem, ele não se sentiu digno de que Jesus entrasse lá na casa dele. Olha o tamanho da humildade. Ele entendeu isso. Ele disse: olha,
O Senhor não precisa entrar na minha casa. Não precisa ir lá. Se o Senhor dizer apenas uma palavra, o meu criado será curado. E ele disse mais, expressando que a glória é de Deus, dizendo assim: olha, eu também, Jesus, sou homem que tenho autoridade, porque eu sou um centurião, eu tenho autoridade sobre meus homens. Eu digo para esse vai, ele vai, e vem, ele vem. Eu tenho essa autoridade. Mas a glória que está sobre você é maior do que a autoridade que eu tenho. Então diga apenas a palavra e meu servo será curado. Apenas o Senhor não precisa ir lá e impor as mãos sobre ele. Eu não estou dizendo para o Senhor ir lá e fazer meia hora de oração na cabeça dele. Eu estou crendo que o Senhor pode, daqui a distância. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor é onipresente. O Senhor não precisa ir lá. Eu estou diante de um Deus onipresente, que pode estar em todos os lugares. A sua onipresença, Jesus, já basta. Só tinha uma palavra daqui mesmo e meu servo vai ser curado. E a Bíblia fala que na mesma hora que as pessoas retornaram lá, encontraram o servo curado. E Jesus disse: olha, nem em todo Israel encontrei tanta fé como nesse homem. Jesus estava aqui dando uma missão, dizendo assim: olha, os escribas acham que a glória é para eles, os fariseus acham que a glória é para eles, os doutores da lei acham que a glória é para eles, e esse romano entendeu que a glória é para Deus. Diz que Jesus estava caminhando em meio a uma multidão entrando em Jerusalém, na entrada triunfal. E disse que os religiosos da época se incomodaram que as pessoas iam gritando hosana, bendito que vem em nome do Senhor, louvando a Deus, estendiam as suas vestes para que Jesus passava. E disse que muitos criticavam e diziam: olha, Jesus, fala para esse povo parar de falar tal coisa. Jesus falou: olha, mesmo que eles pararam, as próprias pedras pararam. Amém. 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 Glória a Deus. Para finalizar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Você está entendendo a palavra? Glória a Deus. Deus é bom e a sua fidelidade subsiste para sempre. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim: todos encontraram? De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome
é sobre todo o nome. Uma coisa nós temos que aprender com Jesus. Jesus, o interessante é que em todo o seu ministério, ele nunca expressou que ele era maior do que o Pai. Ele sempre expressou que ele fazia e obedecia unicamente o que o Pai, Deus, o enviou para fazer. A Bíblia fala que ele se humilhou, se tornou-se como homem. Ele desceu ali a forma de servo. Porque Jesus, em todos os 3 anos que ele caminhou na terra pregando o Evangelho, ele sempre ensinou que a glória é dele, que a glória é para ele. Que possamos nessa noite entender isso, entender esse versículo, que ele cresça e que eu diminua. Amém? Convido vocês a colocarem em pé. Coloca a mão no seu coração. Você vai conversar com Deus aí. Você vai falar com Deus. Fala: Deus, olha, estou aqui e eu quero entender que a glória é tua. Por mais que o Senhor me use, por mais que o Senhor faça algo poderoso através de mim, a glória sempre será tua. Aleluia. Converse com Deus. Converse com Deus, fala com Deus aí. Esse caminho, essa caminhada, Pai, converse com Deus. diversidade, Senhor, Oh, amado Espírito Santo, que o Senhor encontre humildade no nosso coração para entender e aceitar isso. Que possamos ter a mesma humildade de João Batista, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor apareça, que nós possamos desaparecer, que o nosso ego desapareça, que a nossa soberba desapareça, que o Senhor cresça, que o Senhor esteja em evidência, que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossas vidas, que o Senhor age através de nós. Porque quem nos dá vitória é o Senhor. A tua palavra diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz o seu braço, a sua força. Nós não queremos confiar em nós mesmos, no nosso intelecto. Nós não queremos confiar na nossa capacidade humana, mas nós queremos confiar no Senhor. Queremos ser totalmente dependentes do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de dor. Levanta as suas mãos e declare: que ele cresça, que eu diminua.
que ele cresça. Eu te Amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.